Capítulo 331, Combate. Tradução, Cyber-revisão, Zezinque-se, Ne. Ao ver isso, o coração do jovem vestido de amarelo queimou com uma raiva incontrolável. Por causa da tragédia de sua seita ser destruída, não houve momentos em que Lan Yi sorriu. Embora ele a lisonjeasse e agradasse de todas as maneiras possíveis, tomando um cuidado meticuloso com ela, a garota vestida de branco raramente respondeu. Nos 2 primeiros dias, ela nem mesmo falou mais do que algumas palavras, apenas tendo uma expressão de coração partido. Mas agora, ela estava realmente sorrindo tão brilhantemente e também para outro jovem que estava perto de sua idade. Como o jovem vestido de amarelo poderia suportar isso? Ele passou tanto sofrimento e dificuldades no caminho, cansando ao cuidar dela, apenas para ter algumas palavras pronunciadas em sua direção. E no entanto, esse pequeno garoto mal cheiroso falou com ela um pouco e a garota vestida de branco já estava sorrindo toda feliz. Os pulmões do jovem vestido de amarelo explodiram de raiva. Ele nunca imaginou que Lan Yi foi quem procurou Lin Ming por sua própria iniciativa, ele só pensou que Lin Ming estava aconchegando Lan Yi com suas novidades agradáveis. Embora não houvesse muito progresso em seu relacionamento, o jovem vestido de amarelo já considerava a garota vestida de branco como sua mulher exclusiva. Isso não era apenas a partir da história trágica dos mais de 20 anos de vida de um homem, ou pelo fato de ter um forte desejo de possuí-la, que era uma encarnação torcida de seus pensamentos de querer sutilmente se vingar de todos aqueles anos que ela tinha sido uma deusa inalcançável. Foi porque a garota vestida de branco tinha muitas pílulas da introdução celestial com ela. Aquelas pílulas da introdução celestial era sua única esperança de atravessar para o reino Xiantian. Filho da Ptah. Eu estou matando todas essas bestas viciosas no campo de batalha e não só esse covarde não faz nada, mas ele realmente está indo atrás da minha garota. O jovem vestido de amarelo estava furioso. Ele sentiu como se tivesse sido feito de bobo. Esta cidade que ele estava salvando da horrenda maré de bestas viciosas era do garoto e não só ele não estava fazendo nada, mas também estava se movendo para sua mulher. Nesse momento, todos os seus pensamentos assassinos convergiram para Lin Ming. A diferença de atitude com que Lan Yi tratou Lin Ming era como um espinho que perfurou seu coração. Se ele não aleijasse Lin Ming, ele nunca conseguiria engolir esse insulto. Menino, só espere por mim. O jovem vestindo amarelo se virou e retornou rapidamente ao acampamento do exército. No acampamento do exército, Lan Yi ainda estava conversando com Lin Ming. Lan Yi não sabia muito sobre Lin Ming para começar, então ela fez algumas simples insinuações para ver se esse garoto na frente dela era o Lin Ming da seita do Vale dos 7 Mistérios. Esse tipo de assunto era descortês para perguntar diretamente. Caso contrário, Lin Ming poderia formar uma ideia de que ela estava tentando se aproximar dele porque tinha algum propósito escondido em mente. Uma vez que acontecesse, seria fácil para ele desprezá-la. Lan Yi estava bem ciente da diferença de status entre ela e Lin Ming. Para não mencionar que a seita Tomando a Lua já havia sido destruída, mas mesmo que a seita Tomando a Lua ainda estivesse inteira, a diferença entre ela e Lin Ming ainda seria muito alta. De acordo com rumores, se Lin Ming não encontrasse alguma tragédia, ele entraria um dia no reino núcleo rotativo. Quanto a Lan Yi, já era quase impossível para ela alcançar o nível de pico do reino Xiantian. Se as coisas fossem bem para ela no futuro, poderia chegar ao nível intermediário do reino Xiantian e se tiver muita sorte, ela poderia alcançar o nível avançado do reino Xiantian. Se a seita Tomando a Lua não tivesse sido destruída, Lan Yi teria pensado que isso era bastante satisfatório. Mas vários dias atrás, ela viu com seus próprios olhos todos seus amigos, familiares e todos os outros que estavam perto dela na seita Tomando a Lua serem abatidos em um banho de sangue unilateral.
Ao ver todos os que ela gostava morrendo ao redor dela, enquanto ouvia o último desejo de seu mestre moribundo, o ódio já havia sido gravado profundamente em seu coração. Naquela época, ela se odiava completamente. Ela odiava que fosse fraca. Ela odiava que, na frente de um mestre do reino do núcleo rotativo, não era mais que uma formiga, incapaz de fazer qualquer coisa. Esse tipo de aversão que se originou de sua impotência fez com que ela tivesse um intenso desejo de poder. Ela desejava atravessar o reino núcleo rotativo e desejava o dia em que pudesse unir todos os mestres da região ao sul do horizonte para exterminar a região demoníaca do Mar do Sul. Ela arruinaria os maus, exterminaria os demônios e se vingaria de sua seita tomando a lua, por seu mestre e por inúmeros discípulos que morreram. Agora, Lan Yi tinha os recursos e a esperança final que seu mestre tinha dado a ela antes de dizer-lhe para escapar da seita tomando a lua. Ela estava confusa sobre o caminho a seguir. Ela não se atrevia a fugir para outras seitas, com medo de que desejassem os preciosos recursos que ela possuía. No entanto, se ela não fosse a uma seita, seria difícil para ela se tornar mais forte, muito menos entrar no reino núcleo rotativo. Neste momento, Lan Yi pensou em qual seita deveria ir, a Ilha da Divina Fênix. Na Ilha da Divina Fênix, 90% dos discípulos eram mulheres e os discípulos tinham uma reputação de boa conduta. Não só isso, mas havia inúmeros mestres e métodos de cultivo, heranças e recursos abundantes. Se ela pudesse entrar na Ilha da Divina Fênix, então esse seria o melhor resultado possível. No entanto, Lan Yi era apenas um gênio quando colocada em uma pequena seita de terceiro grau como a seita tomando a lua. Quanto a uma seita superior de quarto grau como a Ilha da Divina Fênix, ela só seria o mais básico e genérico dos discípulos. Era mesmo provável que ela não pudesse entrar. E mesmo que ela conseguisse entrar com sorte, ela seria um discípulo do pátio externo, na melhor das hipóteses. Seria impossível para ela entrar em contato com os principais métodos de cultivo e ela desperdiçaria sua vida. Nessa situação, Lan Yi também estava confusa sobre o que fazer. Até agora, quando conheceu um garoto que ela suspeitava que fosse Lin Ming. Lan Yi sabia que a Ilha da Divina Fênix colocava um grande valor em Lin Ming e havia possivelmente até alguma relação desconhecida entre ele e a Santa Donzela da Ilha da Divina Fênix, Mu Qianyu. Que tipo de existência era Mu Qianyu? Ela era a futura líder da Ilha da Divina Fênix. Ela era um talento monstruoso que entrou no reino Xiantian com apenas 22 anos de idade. E dentro de vários anos, ela pode atingir o reino do núcleo rotativo e se tornar um mestre no topo. Em frente a alguém como Mu Qianyu, todos os chamados talentos das 19 seitas de terceiro grau eram apenas uma piada. Se Mu Qianyu pudesse colocar algumas boas palavras de recomendação para ela, mesmo que fosse casual, ela poderia ser promovida de um discípulo do pátio externo para um discípulo do pátio interno. Esta era a diferença de apenas uma palavra, mas o tratamento era muito diferente. Lan Yi não queria os recursos da Ilha da Divina Fênix, como pílulas ou pedras de verdadeira essência. O que ela queria era o legado e métodos de cultivo. Confiar nos métodos de cultivo medíocres da seita tomando a lua para entrar no reino do núcleo rotativo era basicamente impossível. Claro, Lan Yi não estava planejando pedir ajuda a Lin Ming e não oferecer nada em troca. Ela só conheceu Lin Ming por acaso, eles mal se conheciam, então por que ele iria querer ajudá-la? Os pensamentos de Lan Yi eram, primeiro estabelecer relações amigáveis com Li Ming e então, em um momento adequado, ela usaria alguns recursos da seita tomando a lua como moeda troca e depois pediria ajuda a Lin Ming. Senhorita Lan, se não houver mais nada, voltarei ao campo de batalha. Lin Ming não queria perder tempo conversando com Lan Yi. Havia muitas bestas viciosas e o exército estava sob muita pressão. Cada segundo significava que outro soldado poderia morrer. Jovem herói Lin, você pode esperar um pouco.
Meu irmão aprendiz sênior está na vanguarda, ela pode durar por mais um momento ou dois. Enquanto Lan Yi falava essas palavras, o jovem vestido de amarelo tinha acabado de avançar e passou a ouvir as palavras de Lan Yi. Meu irmão aprendiz sênior está na vanguarda, ele pode durar por mais um momento ou dois. O significado por trás disso era que enquanto o jovem vestido de amarelo lutaria na vanguarda, os dois poderiam continuar conversando. O jovem vestido de amarelo estava louco até ponto de quase vomitar sangue. Nunca em toda a sua vida ele esteve tão bravo. Ele tinha sido feito de bobo. Ele tinha ido lutar contra a maré de bestas viciosas, mas alguém queria levar sua mulher. Um mero menino comum no estágio da condensação de pulso realmente tem esses pensamentos quanto a Lan Yi. O que há de tão bom em você? Você é digno. E daí se você é um gênio? O papai aqui vai matá-lo agora. Com o sopro de vento, o irritado jovem vestido amarelo pousou no chão. Ele ficou na frente de Lin Ming, uma expressão sombria e mal-humorada no rosto, seus lábios constantemente torcendo. Menino, você tem coragem. Lin Ming inclinou a cabeça, franzindo a testa. Ele não entendeu por que esse jovem vestindo amarelo tinha de repente avançado em direção a ele como um cão raivoso e tinha começado a latir. Irmão aprendiz sênior, o que você está falando? A garota vestida de branco ficou assustada. Ela apressadamente correu para a frente de Lin Ming, o bloqueando. Ela não sabia por que o jovem vestido de amarelo tinha avançado de repente como se quisesse uma amostra da lança de Lin Ming, mas com aquele olhar assassino nos olhos era óbvio que queria começar uma briga com Lin Ming. Irmã aprendiz júnior. Você está protegendo ele. O jovem vestido amarelo agarrou a espada na mão, mordendo os lábios pálidos. Bom? Muito bom. O jovem vestido de amarelo encarou Lin Ming com ódio nos olhos. Ele disse em uma transmissão de som de verdadeira de essência, seu sobrenome é Lin. Qualquer coisa Lin, deixe-me dizer claramente agora, minha irmã aprendiz júnior não é alguém com quem um homem comum como você pode se igualar. Agora, deixe-a em paz. Vendo a situação rapidamente se desenvolver assim, Lan Yi estava extremamente nervosa. Ela rapidamente enviou ao jovem vestido de amarelo uma transmissão de som de verdadeira essência. Irmão aprendiz sênior, o que você está fazendo? Você sabe quem ele é? Quem ele é? Por que eu me importaria com quem ele é? O jovem vestido de amarelo quase ficou louco até o ponto de perder todo o raciocínio, então por que ele consideraria as palavras de Lan Yi? Este menino realmente deu em cima da sua mulher. Mesmo que ele fosse o imperador do céu, ainda não conseguiria suportar isso. E nesta pequena cidade mortal comum, quem seria essa pessoa incrível? Estou avisando você pela última vez, se aprecie e se afastasse dela. Caso contrário, terá que pagar um preço profundo. O jovem vestindo amarelo usou uma transmissão de som de verdadeira essência para ameaçar Lin Ming novamente. Louco idiota! Lin Ming não queria mais se preocupar com esse cão rabugento e perder tempo. Ele também não estava disposto a explicar o mal-entendido. Era melhor dizer que ele desistiu de dar uma explicação. Com sua força e status, porque iria desperdiçar sua respiração discutindo com esse jovem vestido de amarelo. A maré das bestas viciosas estava se tornando cada vez mais feroz e agora vários mestres estavam retornando ao acampamento do exército. O exército em breve seria incapaz de lidar com a maré de bestas viciosas. Naquele momento, a maré das bestas viciosas rasgou um buraco na parede defensiva do exército. Milímetro. Lin Ming franziu a testa, tirou a lança divina do cometa roxo e correu diretamente contra a maré de bestas viciosas. Você quer fugir? O jovem vestido de amarelo zombou, levantando a espada e o seguindo. Ele basicamente não tinha ouvido as palavras de Lan Yi. Você é uma tartaruga. Você não se atreve a competir comigo ao matar mais bestas viciosas e você também tem muito medo de matar bestas viciosas de 4º grau.
Você só foge, você ainda é um homem. A formação do exército foi quebrada e a maré de bestas viciosas avançou. O número de mortos estava aumentando rapidamente, onde Lin Ming teria tempo de se incomodar com esse jovem vestido de amarelo. Em um piscar de olhos, todas as bestas viciosas na lacuna foram limpas instantaneamente. Os soldados nas proximidades nem tiveram tempo para reagir. Depois de resolver a ameaça de Bilu, Lin Ming, naturalmente, não precisava mais esconder sua força. A força desse movimento de lança só foi exibida através de uma varredura casual, mas realmente fez com que os olhos de Lan Yi se contraíssem. Este foi um poder que ultrapassou os limites de um artista marcial no estágio da condensação de pulso e ele poderia se comparar com o jovem vestido de amarelo. Pelo menos, não era mais fraco que ele. Lan Yi nem teve tempo de pensar sobre o que isso significava quando seu rosto ficou pálido de repente. Ela observou como o jovem vestido de amarelo empurrava a espada e mais de uma dúzia de energias de espadas perfuravam as costas de Lin Ming, o vento ondulando no seu rastro. Menino, você realmente se atreve a me ignorar. Pegue minha espada. Em seu excesso de raiva, o jovem vestido de amarelo não se segurou. Essas energias de espadas visavam os pontos vitais de Lin Ming. Se elas acertassem, seria suficiente para cortar os meridianos de Lin Ming, o ferindo gravemente ou até mesmo o incapacitando. Desavergonhado. Você não se importa com o resto. A expressão de Lin Ming endureceu. Agora que a maré de bestas viciosas estava avançando, ele não queria lutar com esse jovem vestido de amarelo. No entanto, esse jovem vestido de amarelo que o perseguia de novo e de novo fez com que ele perdesse a paciência. Bang! Uma lança varreu e a verdadeira essência verde uivou. Havia apenas sons ligeiros, já que todas as energias de espada do jovem vestido de amarelo foram destruídas pela lança de Lin Ming.